Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 3 ações de empresas pagadoras de dividendo: BB Seguridade, Taesa e Itaúsa. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então a Levante preparou um relatório especial e gratuito para falar sobre as empresas pagadoras de dividendo, como eu falei, BB Seguridade, Itaúsa e Taesa. O link está aqui na descrição do vídeo, mas antes de falar de cada empresa, eu vou falar primeiro de 6 critérios objetivos que eu utilizo para analisar as empresas para a minha carteira de dividendos lá na Levante. Então a primeira é a geração de caixa recorrente, a segunda é se essa empresa tem uma previsibilidade de fluxo de caixa, então o setor elétrico é bem conhecido por isso. A empresa tem que ser líder de mercado, acho que nesse caso Itaúsa com o Banco Itaú Unibanco deixa isso bem claro. A empresa precisa ter baixo nível de endividamento, senão não consegue pagar dividendos. Essa empresa também precisa gerar lucros crescentes e ter retorno sobre o capital, geralmente medido sobre o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, acima do custo de capital próprio, o CAE. Então, se uma empresa tem retorno acima do custo de capital, ela gera valor para o acionista e aí vai ser sustentável esse pagamento de dividendos no futuro. E eu gosto também quando a empresa tem uma política de distribuição de dividendos bem definida para que você possa entender essa distribuição. Então são esses 6 critérios principais, vou deixar até aqui na tela para vocês recapitularem o que eu considero na hora de escolher as empresas. Eu vou começar falando então da BB Seguridade, que é o braço aí de seguros do Banco do Brasil. Essa ação representa aí pouco menos de 1% do Ibovespa. A gente está falando aí de 53 bilhões de reais de valor de mercado, uma companhia grande, negocia 150 milhões de reais mais ou menos por dia e ela é listada no novo mercado da B3, o nível mais alto de governança corporativa. Então eu já tinha feito um vídeo, mata-mata, sobre seguros, Sul América versus Porto Seguro. A BB Seguridade é uma empresa um pouco diferente, ela tem um foco muito grande em previdência, 75% da receita, capitalização 8% e seguros com 17%. Lembrando que a BB Seguridade se separou, vamos dizer assim, do Banco do Brasil, só para comparar, o Bradesco Seguros está dentro do Bradesco. Então, tudo que é seguro está na BB Seguridade. O único seguro que permaneceu no Banco do Brasil é o de veículos. E aí a BB Seguridade é muito forte em seguro rural, seguro de vida e prestamista, cada um representa aí 30%, e tem outros 10% ainda em seguro residencial, habitacional e empresarial. Então é um negócio de, esse resultado passa todo na corretora de seguros, é um negócio de FII, de corretagem, então você tem um alto retorno. Além disso, existe aí um cross-selling, vamos chamar assim, a rede de agências do Banco do Brasil é utilizada aí para vender os seguros da BB Seguridade. Olhando então, a BB Seguridade é uma empresa de alto retorno, que gera muito caixa, não tem endividamento, porque ela tem uma reserva de caixa muito grande e ela não precisa investir muito, usa a rede do Banco do Brasil para vender os seus seguros. Então, no fim do dia, você pode ver na tabela aqui um alto retorno em dividendos, aí nos últimos 12 meses, um retorno 13,7% de retorno em dividendos, um payout, que é o percentual de distribuição de lucro, de 80%. Eu espero um retorno em dividendos aí de 6% para 2020. É um retorno excelente, considerando a taxa Selic de 2% ao ano. A segunda empresa é a Taesa. Eu também já fiz aqui um mata-mata, Taesa versus ISA-CETEP, você pode achar aqui no canal. O segmento de transmissão de energia elétrica é o mais seguro dentro do setor de energia como um todo. As empresas operam essas linhas de transmissão que levam a energia das usinas hidrelétricas até as empresas que distribuem, e o sistema básico, rede básica do sistema elétrico, RBSE, remunera aí as empresas pelo uso dessa linha de transmissão. Então, olhando aqui a
a Taesa, são quase 13 mil quilômetros, né, de linhas de transmissão, né, 11 mil estão em operação, outras 2 mil vão entrar em novos projetos, né? A gente está falando aqui de uma receita anual permitida, que é a medida usada, né, para esse setor de energia elétrica, de transmissão, 2,75 bilhões de reais, né? Então você pode ver aqui nesse gráfico na tela, né, você tem, claro, a Eletrobras, né, a maior empresa, né, de transmissão de energia. A segunda maior é a ISA-CETEP e a terceira é a Taesa, com 7%, né, das receitas totais de transmissão. Olhando para a ação, né, eu estou falando da Unity TAEE11, né, ela tem uma participação de 0,4% no índice Bovespa, ela é negociada no nível 2 de governança corporativa, então quer dizer que tem 100% de tag along, é uma empresa que tem valor de mercado 10 bilhões de reais e tem uma liquidez grande de 80 milhões de reais. Né? Então, olhando para a dívida da Taesa, é uma certa luz amarela, vamos dizer assim, né? Já que a dívida líquida EBITDA 3,3 vezes. Né? Mas como a CEMIG é um dos principais acionistas, a CEMIG é endividada e aí o retorno de dividendos tem sido muito alto, né, para a Taesa. Então, nos últimos 12 meses, retorno de dividendos nada mais é que todos os dividendos pagos dividido pelo preço da ação. Vou mostrar aqui, então, pessoal, na tela, o retorno em dividendos nos últimos 12 meses da Taesa, 7,8%. Né? Então, esse retorno em dividendos é calculado pelo dividendo pago, né, dividido pelo preço da ação no dia. Né? Então, lá no relatório completo, que tem BB Seguridade, que tem Taesa, que tem Itaúsa, o link está aqui na descrição do vídeo, tem todas as tabelas, mas você viu aqui porque a Taesa distribui 90% do seu lucro. Né? E se você considerar o lucro ajustado, ela distribuiu 65% do seu lucro. Então, um dividendo alto aí esperado para o ano, 8,5% de dividendo esperado. É claro que com a pandemia, acho que as companhias puxaram um pouco o pé, né? Pisaram no freio na distribuição de dividendos, então talvez no ano de 2020, enquanto tiver a pandemia, né, um risco de aumento de inadimplência, um risco até de, né, no setor elétrico, as empresas eu acho que vão segurar um pouco, mas a partir do ano que vem eu acho que essa distribuição de dividendos volta ao normal. E por último, a Itaúsa, né, a nossa Berkshire Hathaway brasileira, né, lembrando que ela é a dona, né, do Banco Itaú Unibanco. Essa é a terceira empresa aqui do nosso relatório, né, de empresas pagadoras de dividendo. Ao contrário da BB Seguridade e da Taesa, a Itaúsa é uma recomendação aberta de compra da Levante, tá? Então, a Levante tem compra para as ações da Itaúsa. Eu fiz um vídeo no meu canal faz pouco tempo, o link vai estar aqui e também tem um relatório. Então, para não me repetir, né, com o último vídeo, eu vou falar de 2 pontos aqui de Itaúsa, né, os pontos que me deixam confiante com a tese de investimento da empresa e qual que é o retorno em dividendos esperado para o ano. Tá? Então, a gente olha o múltiplo atual do Banco Itaú, parece barato, né? Tanto o preço-lucro como o preço sobre valor patrimonial. Na nossa opinião, tem uma alta margem de segurança, né? Já que o nosso preço, até que preço comprar da Itaúsa é de R$ 13,50, então as ações estão um pouco acima de R$10. Então, tem uma margem de segurança alta, que é entre o preço de mercado e o preço que a gente considera justo para as ações. Né? Esse é um conceito aí de value investing. Além disso, a gente tem uma parte qualitativa aqui, que é o poder da marca do Itaú e da XP no Brasil. Né? Lembrando que o Itaú é o dono, né? Tem uma participação na XP e a Itaúsa, por consequência, também tem, né, indiretamente. Como a Itaúsa é dona do Itaú, o Itaú tem uma participação grande na XP, você compra ações da Itaúsa, você está investindo indiretamente na XP. E o Itaú tem, né, um histórico maior de rentabilidade, consistência e muita transparência, né, nas suas informações financeiras. Né? Acho que tem aí, isso é algo que a gente preza muito, né? Governança corporativa, você consegue confiar, né, nos números apresentados pelas empresas. E por último, né, acho que tirando esse ano, que a gente vai ter aí o dividendo limitado a 25% do lucro, né, então tanto BB Seguridade quanto
Itaúsa vai ter essa limitação, tá, de distribuição de dividendos. O Conselho Monetário Nacional foi lá e limitou isso. Mas a partir de 2021 a situação deve normalizar, tá? Então eu vou colocar aqui uma tabela para vocês na tela, né, que a gente tem a estimativa de lucro do Banco Itaú, né, que a gente considera aqui 24,5 bilhões de reais em 2021, uma estimativa até que eu acho conservadora, e a gente considera um percentual de distribuição de 40% dos lucros do Itaú em 2021, né? Com isso dá um retorno em dividendos 4,1%. Então a gente está falando aí de excelentes retornos, né, em dividendos, considerando um universo, né, de taxa Selic e taxa de juros de 2%. Então, resumindo aqui as três empresas, Itaúsa com pelo menos 4% de dividendos, a BB Seguridade com 6%, e a Taesa pouca coisa acima de 8%, mas a Taesa eu faço essa ressalva que ela tem um pouco mais de dívida do que as outras empresas, né? Então, talvez a Taesa distribua um pouquinho menos aí do que esses 8%. Então era isso, pessoal. Relatório então completo sobre essas três empresas, com os históricos de pagamento de dividendo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha e mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.